Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Pod Jacan, o nosso segundo episódio. E eu sou a Mari Nascimento e estou aqui com o Herbert Marco Cardoso. Tudo bem, Herbert? Tudo bem, Uai? Primeiro, agradecer aqui, Gileiro, nosso convidado. Obrigado, hein, Giga. Que essa intimidade falam aí, que é anos, né, de convivência. Gileiro é presidente do PSTV de Guarulhos. É uma honra estar aqui. A gente contar um pouco da sua história, da sua trajetória política, né? E a gente começa a falar e não para mais, né? Agora vamos pro ar, né? Eu tive a honra, eu tenho várias lembranças pra você. Eu tive uma honra de 2015, né? Ser o seu chefe de gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Daí a gente fez muitas coisas junto. Eu fiz questão de estar aqui porque são coisas que a gente não pode deixar pra trás, né? São coisas que a gente tem que deixar gravado, a gente tem que deixar, mostrar isso, né? Não só pro público, mas é uma lembrança muito gostosa. Obrigado, seja bem-vindo, obrigado pelo convite mesmo de coração. E é com você, meu querido. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez aqui no podcast Japão. A Mari, obrigado Mari. A Herbert, um grande amigo, é de várias campanhas junto, vários trabalhos aí há muito tempo. Obrigado mesmo pela oportunidade, parabenizar aqui a produção, o Léo. Parabéns, Léo, aí pelo trabalho e junto com a sua auxiliar aí, auxiliar Irim. É isso aí. E a gente fala um pouco aqui também de mídia da trajetória política, vários anos aí que, graças a Deus, a gente sempre trabalhou por sempre respeitar a população que sempre acreditou no trabalho da gente. E eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de ser eleito 3 vezes vereador. 2004, 2008 e 2012 na cidade de Guarulhos, uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, uma cidade que é muito importante não só para o estado de São Paulo, o Brasil e para o mundo. O estado de São Paulo é um estado que tem 46 bilhões de habitantes. É uma cidade que é maior do que muitos países aí do mundo. Então a gente fica muito feliz. E também tive a oportunidade em 2014 ser eleito deputado estadual no maior estado da federação do nosso país, a maior Assembleia Legislativa da América. Então, para mim, foi uma grande satisfação, uma grande experiência e tive a oportunidade de você, Herbert, estar junto comigo, não só naquela campanha, em todas as campanhas, o trabalho, material de qualidade para a campanha. E a gente fica feliz e você também, junto, logo no início do mandato de deputado estadual, você como chefe de gabinete, que fez muito lá como chefe de gabinete para integrar a equipe, trabalhar, foi muito importante para o mandato. E como que foi a campanha, Dilene? Você falou que o Herbert estava ali com você quando você se dedicou a ser vereador pela primeira vez. O Herbert acompanhou tudo. Essa campanha, como que foi? O Herbert acompanhou tudo. Na realidade, eu conheci o Herbert em 2000. Quando teve uma campanha que, na realidade, eu me filiei num partido no PRB em 99. Aí eu ia sair candidato em 2000. E eu analisei direitinho, eu preferi não sair naquele momento, conhecer melhor dentro do partido, conhecer melhor dentro da política, e fui apoiar um outro candidato. E na realidade, eu apoiei esse candidato, eu mandava fazer material para esse candidato, eu corri atrás de material para esse candidato, e foi feito tudo com o Herbert na época. Então o que acontece? A partir dali, não foi o Herbert fazendo material, não foi o Herbert empresa, o Herbert amigo. E até hoje, a gente tem uma convivência muito boa, graças a Deus, um respeito um pelo outro muito grande, e isso é importante. E durante toda essa trajetória, e até hoje, se Deus permitir a gente chegar em algum lugar novamente, que vamos trabalhar para chegar, o Herbert vai ser sempre o amigo e o parceiro de sempre. Legal. Que trajetória, hein, Herbert?
Então, acho que tem uma história muito. Faz tempo, né, que a Japa já presta serviço para candidatos, né, às eleições e dá sorte com a Japa, né? E aí que vira uma amiga, imagina, 3 mandatos de vereador, né? E os 3 mandatos acompanhando ele junto e chegou no mandato que a gente foi para a segunda vez, né? Que a gente tentou para deputado estadual. A gente tinha um número, tinha uma equipe maior, mais engajada. E ele é uma pessoa que conhece muito Guarulhos, escolhe muito Guarulhos, uma pessoa muito querida. E chegamos. Imagina a gente lá na Assembleia Legislativa, com 94 deputados estaduais. Eu lembro que naquele ano, gente, acho que foi eleito 3 deputados estaduais de Guarulhos, né? 4, né? Foi 4 deputados estaduais de Guarulhos. A gente tá, olha com a quantidade de deputados estaduais de Guarulhos que foi eleito e a gente estava no meio. Então, assim, foi pra mim, foi uma das maiores vitórias da minha vida. É uma vitória, assim, pra quem tá junto, quem batalha, é uma vitória, assim, é um sabor diferenciado. E quando a gente entrou lá, a bagagem que ele tinha política no Legislativo de Guarulhos, isso ajudou muito, imagina, ele com 2 mandatos e meio, que ele estava no 3º mandato, né? E ele ganhou, teve que deixar o mandato para assumir o mandato para deputado estadual. Então, assim, eu queria falar algumas coisas do que a gente fez, né, junto, mais do que você fez também, né? Quero falar sobre os hospitais de câncer, que você mandou as emendas, né? E falar também algumas coisas de Guarulhos, que você ajudou muito, por exemplo, assim, eu percebo, assim, a casa de Davi, né? As casas André Luiz, eu fico vendo o JJM. É super importante, porque assim, as pessoas acham que talvez não precisa assim de ajuda dos deputados, né? E é uma coisa que eu falo muito, né? Aquele momento foi muito importante as emendas que o Gileno mandou, né? Então eu gostaria, Gileno, também que você falasse, por exemplo, das emendas de Guarulhos, primeiro, porque é muito importante, é muita emenda que você mandou, né? Então eu também conheço bastante, mas é importante que você fale essas emendas que você mandou para o JJM, que você mandou para os casos André Luiz. Isso é muito importante, porque engraçado que as pessoas não querem mandar. Sabe por quê, Gileno? Tem pessoas, infelizmente, deputados, que pensam em números diferentes e acaba não mandando emenda para essas instituições, porque às vezes não dá voto. O Gileno não, foi lá, ele tinha condições, ele tinha uma situação, era um pouco apertada porque era muita emenda, mas ele mandou. Eu gostaria que você falasse um pouco dessas emendas de Guarulhos, Gileno. Ô, Herbert, na realidade, a gente conseguiu ajudar várias entidades na área da saúde e também na área pública. O próprio município de Guarulhos, não só Guarulhos, vários outros municípios que a gente conseguiu ajudar através das emendas parlamentares. Na época, você acabou de falar, Casa de Davi, que é aqui divisa ali na Fernão Dias, próximo de Guarulhos. A maioria do pessoal que trabalha lá são funcionários da cidade de Guarulhos. Não só lá eu mandei várias emendas, o que eu pude ajudar lá. É você falar da Casa de Davi, vai lá conhecer de perto, entra lá para você conhecer o trabalho deles, é um trabalho muito importante. Verdade. E com pessoas excepcionais, pessoas que às vezes vegeta numa cama. É um negócio que é só indo lá para ver, para você dar valor. Casas André Luiz, que eu cheguei em 70 no Jardim Moreira. A Casa André Luiz tem mais de 50 anos, muito mais de 50 anos. Então, o que acontece? A Casa André Luiz é uma casa também que é demais. Já fui muitas vezes lá. Quando criança, a gente entrava lá. Eles abriam alguns períodos, tinha um campo lá dentro, a gente jogava bola na Casa André Luiz. Também ajudei, mandei várias emendas. É importante as pessoas que um dia saber realmente ir lá visitar, para saber qual o trabalho deles lá. O JJM é uma maternidade de referência, não só em Guarulhos, mas na toda a região do Alto Tietê, Grande São Paulo. Ela atende pelo SUS e ela atende pessoas de outras regiões também, Arujá, Itaquá, São Paulo, a divisa toda, e de toda a região ela é obrigada a atender. E é uma maternidade muito importante, e eu sempre acompanhei de perto, eu sempre fui visitar lá a JJM, e a gente fica feliz de poder ajudar. Eu só queria lembrar também, Gileno, uma fase muito importante,
que logo que você chegou no mandato, acho que foi no primeiro ano, você cobrou muito, era o governador, acho que era o Geraldo Alckmin. Isso. Você cobrou muito o governo do Hospital Geral, Mari. O Hospital Geral tinha uma ala que hoje chama Ala Hebe Camargo, ala de oncologia, e não tem em Guarulhos, né? Eu tô falando isso por conhecimento de causa, por causa da minha mãe, que me conhece, que eu passei por isso, então tinha que fazer tratamento fora, né? E o Gileno brigou constantemente, foi um dos compromissos que o governador fez com ele, e acabou naquele ano, eu acredito que foi naquele ano. Em 2015 inaugurou. E foi, acho que, foi em 2015, foi naquele ano, acho que o Gileno pediu, acho que teve uma conversa muito boa com o governador, e inaugurou a Ala Hebe Camargo no Hospital Geral, o qual ajudou muitas pessoas, que nem no caso da minha mãe, que passou por esse problema, que não precisava mais sair fora do município, né? Conseguia ter um tratamento mais adequado lá. E outra coisa que eu queria falar sobre você, sobre a ITEC de Guarulhos, o qual eu tive com você na inauguração, junto com o governador também. Eu lembro que você ficava constantemente brigando lá na Assembleia, né, articulando junto com o governo do estado também. Então, essas duas coisas me marcam muito em Guarulhos. O Hospital Geral, a ala Hebe Camargo de Oncologia e a ITEC de Guarulhos. Então, mas antes disso, só para dar continuidade na questão que é importantíssima, essa questão do tratamento do câncer, que muitas pessoas precisam e muitas vezes têm dificuldade para conseguir esse tratamento. Eu mandei recurso também para o Instituto Dr. Arnaldo do Câncer, várias emendas para lá. Mandei para o IBCC do Câncer, Santa Marcelina do Câncer, a gente ajudou, porque a gente via a necessidade, não só da população de Guarulhos que precisava desse tratamento, mas de outra cidade também que muitas vezes procurava a gente para dar um apoio na questão da saúde, um tratamento do câncer, e tinha dificuldade. Então nós também ajudamos essas entidades aí, que também faz um trabalho muito importante na questão da oncologia. E outras emendas na área da saúde também, o Herbert, mesmo para Guarulhos, para a UPA Paulista, que é uma unidade ali na região, que na época, no meu primeiro mandato, a gente brigou muito na época para conseguir aquela unidade de 24 horas de atendimento na região que não tinha. A população de Guarulhos, referência da população de Guarulhos, era aqui no Jaçanã, o hospital aí no Jaçanã. São Luís Gonzaga era a referência. Hoje a UPA do Jardim Paulista atende pessoas de Mariporã, da Zona Norte e de outras regiões. Você vê como mudou a coisa. E também mandei recurso para UPA São João. Mandei para a UPA São João, para a UBS Paulista, para a UBS do Pimentas, para a UBS do Marcos Freire. Então, o que acontece? A gente ajudou várias unidades da saúde em Guarulhos através de emendas. O Padre Bento também, né? Parlamentar. O Padre Bento foi a cobrança quando inaugurou um tomógrafo de última geração, ampliou os leitos. A gente esteve junto lá cobrando e o governador atendeu a demanda, viu que tinha necessidade de aumentar os leitos e colocar um tomógrafo de última geração para atender a população, não só da nossa cidade, mas de toda a região. E isso foi muito importante para a população da nossa cidade. E várias outras coisas, Herbert. Só de uma vez eu mandei 3 ambulâncias para Guarulhos, fora as outras cidades. Hoje nós estamos falando de Guarulhos, mas vamos falar de outra cidade. Eu mandei ambulância para muita cidade. Ubatuba, Caraguá, São Sebastião, Piracaia, Joanópolis, Bom Jesus dos Perdões e vários outros lugares. Colômbia, eu mandei emenda, e para uma ambulância, e várias outras questões, Igaratá, eu mandei ambulância para lá, tive lá quando inaugurou um novo hospital lá na época, entregamos a ambulância no mesmo evento. Então são coisas que a gente fica feliz dentro do mandato de deputado estadual e a gente poder proporcionar isso para a população. E quando você falou, Herbert, foi o mandato que mais teve representatividade da própria cidade de Guarulhos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Se a população de Guarulhos soubesse a importância e a quantidade de habitantes que tem a cidade de Guarulhos, mais de 1.300.000, quase 1 milhão hoje de eleitores, e muitas vezes eles votam às vezes em candidato de fora,
que às vezes aparece na eleição e às vezes nem aparece em Guarulhos para vir. Tem voto e ele vai fazer o quê? Vai representar a região dele e deixa a gente para trás. Aqui a nossa cidade que tanto precisa de apoio, não só os deputados estaduais, mas os deputados federais também. Nossa cidade hoje tem um deputado federal, poderia ter 3, 4. Quanto viria de recurso e quanto poderia indicar para a questão da saúde, que é prioridade, a educação. E muita gente não sabe o papel do deputado federal, estadual, né, Gileno? Não sabe. O papel do legislativo, tanto do vereador, tanto do deputado estadual e do deputado federal também, o papel é o mesmo, só muda a esfera. E o que acontece? Qual que é o papel do vereador? Legislar e fiscalizar o executivo, apresentar projeto de leis e também cobrar o executivo melhorias na ansiedade da população de cada região. O deputado estadual é a nível estado, é legislar, fiscalizar o executivo, que é o governador, e apresentar projetos de lei e cobrar melhorias, só que o deputado estadual ele também tem o direito das emendas. Para mandar para todas as regiões, ele pode mandar para qualquer cidade do estado de São Paulo, mas ele sempre vai dar prioridade para a região dele. E o deputado federal, qual o papel do deputado federal? É legislar, fiscalizar o executivo federal, que é o presidente da República, e cobrar o governo federal para mandar recursos para a cidade. E não só também que o deputado federal ele tem uma quantidade de valores muito maior de emendas que são impositivas, ele tem direito. E não é só isso, o cara ser articulado e ir defender a região dele lá nos ministérios, e no Ministério da Saúde cobrar, independente das emendas dele, cobrar mais recurso, mais investimento na área da saúde, da educação, buscar recurso para fazer creche para as crianças da cidade, investir em creche, porque muitas vezes a mãe precisa trabalhar, se ela não tem onde pôr seu filho, sua filha, muitas vezes ela não pode trabalhar, porque às vezes ela não tem quem cuida, e às vezes ela não tem condições de pagar, porque às vezes o que ela ganha para pagar uma creche, período integral, é difícil, é isso que é o papel do deputado. E eu que tive a oportunidade de passar pela Câmara Municipal, uma das câmaras mais importantes da cidade, do estado e do Brasil, é a Câmara Municipal de Guarulhos, Assembleia Legislativa, e agora a gente vai pleitear esse ano, sou pré-candidato a deputado federal, para poder representar a população da nossa cidade de uma forma mais justa e com respeito a nível Brasília. E muita gente fica indeciso na hora de você escolher um deputado federal, estadual, às vezes fala, vou votar em qualquer um. E não, né? É uma importância de um papel de um deputado federal estadual e mais, né? Você votar em alguém que seja da sua cidade porque vai lutar muito mais ali, porque conhece as dores da cidade, como você, Gileno, que conhece as dores de Guarulhos. Não resta dúvida, a gente sabe a ansiedade da população, a cobrança da população, porque a gente ouve a população, Sim. A gente sempre teve escritório em Guarulhos para atender a população, não só como vereador, mas como deputado também, a gente tinha o escritório na base, que era no Moreira, e tinha um no centro de Guarulhos, na Salgado Filho, também para atender a população de outras regiões, que isso é importante também. E a população sabe o compromisso que a gente tem, o pessoal sabe o que a gente representou como vereador, a população sabe o que a gente representou como deputado estadual, e nós falamos uma pequena parte do que a gente pôde proporcionar, não só para a cidade de Guarulhos, mas para outras regiões, o Herbert. Mas tem muito mais que a gente pôde proporcionar. Você citou aqui a questão da FATEC e a ETEC. A gente não tinha campus próprio aqui da FATEC e ETEC. E no mandato a gente cobrou e conseguiu inaugurar uma FATEC e ETEC campus próprio no mesmo lugar, lá no SECAP, que nós não fomos incansáveis naquela época, porque a gente cobrava todo dia documento para o governador, cobrando a FATEC e a ETEC um campus próprio aqui na cidade de Guarulhos, e a gente conseguiu. Conseguiu, foi com muita luta, mas conseguiu. E várias outras coisas. Na realidade, a gente não tinha o transporte de massa na nossa cidade.
A linha Jade 13, nós no mandato de deputado, precisava passar pelos deputados o recurso para a linha Jade 13, que liga Engenheiro Goulart até o aeroporto, com a estação Secap e a estação aeroporto. E mesmo assim, ô Herbert, eu estava lá. Muitos viu a foto, pensou que eu era o maquinista desta locomotiva, que eu não era, mas eu estava lá na cabine de controle do trem da linha Jade. E eu fico feliz. E mesmo assim, olha a importância que tinha 4 deputados estaduais na época. Mesmo depois que entregou a linha Jade 13 até o aeroporto internacional, eles falam internacional de São Paulo em Guarulhos. Mas ele está na cidade, uma das cidades mais importantes. Você vê que Guarulhos é tão importante para o estado, para o Brasil e para o mundo, tendo em vista que nós temos o aeroporto internacional aqui em Guarulhos, que o mundo passa por Guarulhos. Olha a importância. E na realidade, naquela época, nós colocamos uma emenda em conjunto, os 4 deputados assinaram naquela época para poder já fazer estudo do trem da linha Jade, a linha 13, para ir até o Bom Sucesso Pimentas. E agora já está terminando os licenciamentos para ir para licitação esse Legal. trem. Que bom. Para chegar até Pimentas, Bom Sucesso, que Vai é muito ajudar importante. muita gente. Você vê, mesmo do trabalho, Herbert, daquela época já vinha a luta e a cobrança do metrô para Guarulhos. Não só a linha 2, que vem da Zona Leste, vai ligar até o Shopping Internacional, que já começou as obras lá, no Shopping Internacional, as áreas que foi desapropriada, lá, Novilho de Ouro, aquele posto em frente, já derrubou. E está derrubando tudo lá que já foi desapropriado, limpando, demolindo, para deixar a área limpa para a obra começar daqui uns tempos, logo em breve, tá vindo aí da Penha para cá, chegando na Penha vai vir o Tatuzão e vai chegar aí no Shopping Internacional. E também tem a linha que vai vir do Anhangabaú, a linha 9, que vai até o Bosque Maia, que vai melhorar muito para a população da nossa cidade, porque o transporte nunca vai ter um transporte melhor se não tiver o transporte de massa. Verdade. Porque hoje não tem via mais para você pôr mais carro, mais veículo, mais ônibus para atender a população. Então esse transporte de massa, que muitas vezes ele vem subterrâneo, isso aí vai atender muito e melhorar muito a qualidade do transporte da cidade de Guarulhos. Gileno, eu queria que você falasse agora, eu vou mudar um pouco, talvez, porque é muita coisa que você fez, né? Eu tava junto com você, né? E tem um prazo isso, né? O governo dá um prazo da extensão dessa linha. Qual que é o prazo dessa extensão dessa linha? Assim, não é um prazo muito curto, né? Lá para 2030, 32, mais ou menos, a linha do Anhangabaú até o Bosque Maia. Isso. Só que essa da Zona Leste que tá vindo da Penha, essa aí vai chegar mais rápido em Guarulhos, né? E o que o pessoal mais pergunta é o prazo, né? Sim. Que já é assim, que quantos anos que falam isso sobre o metrô em Guarulhos? Na realidade, Muitos anos, Mário, o Herbert, eu acho que desde a minha desde infância, moleque fala eu já ouvia falar, eu era novo, jovem, já ouvia falar que o metrô ia chegar em Guarulhos. Por quê? Quando construiu o aeroporto, já tinha uma previsão do metrô vir o metrô até Santana, e de Santana ia dar continuidade para chegar em Guarulhos, que é o percurso menor para chegar em Guarulhos, é ele vindo da região da Zona Norte, que era Santana. Aí Santana, Jardim São Paulo, Parada Inglesa e Tucuruvi. E aí parou ali. Só que essa linha, ela saturou. Hoje, se ela chegasse em Guarulhos, o guarulhense eu acho que quase não ia conseguir andar de metrô. Gileno, é a mesma coisa. Quantos anos você está em Guarulhos? Eu tô desde 70. Então, só para você ter uma ideia, o que eu vejo, né? Eu moro aqui, minhas empresas são aqui, minha família está aqui, tá? Vai chegar um ponto que vai virar um caos aqui no trânsito.
Não resta dúvida. Mas agora que esse transporte de massa, vai demorar. Porque hoje Guarulhos, ele cresceu demais, o Herbert. Nós temos uma logística invejável, que é a Fernão Dias, a Dutra, e também temos a Ayrton Senna, temos a Estrada de Nazaré e temos a Hélio Smith, que é a que liga o aeroporto. Só que acontece, a quantidade de veículos é muito grande. Agora, puseram o Rodoanel, que liga até a Fernão Dias. Mas quando ele estiver ligando geral, que ele ligar, muitos veículos não vai precisar cortar aqui a Dutra para ir para Marginal. Ele pode vir, quando chegar, vamos supor, ele vem na Dutra, quando ele chega ali em Arujá, pela Dutra, ou vem pela Ayrton Senna, que ele chega ali também em Itaquá, ele pode pegar por ali, tanto ele pode ir para a questão se ele quer ir para a região da Baixada Santista, se ele quiser vir por Guarulhos para sair na Fernão Dias, ele não precisa passar por dentro da cidade de Guarulhos, ele pode sair, e mesmo para ligar lá nas outras rodovias, em Anguera, Castelo Branco, aquelas rodovias todas, eles podem sair desse trecho que o trânsito é intenso. Pode melhorar futuramente. Agora, Guarulhos cresceu demais e acabou, Herbert, você vê o centro de Guarulhos, ele é do mesmo tamanho. E se você olhar no papel, se for pôr no papel, ele diminuiu. Por que ele diminuiu? Descentralizou. Descentralizou. A cidade cresceu tanto que hoje nós temos um centro comercial enorme no Pimentas, no Taboão, no São João, no Bom Sucesso. Nós já temos a Vila Galvão, que é muito antiga. Você vai lá no Recreio São Jorge hoje, você pegar a Pedro de Souza Lopes, ou a Davi Correia, é um trânsito no horário de pico, é intenso, Rep. Hoje todas as regiões, você vai aqui para o Vila Rio, é um trânsito imenso. Você vai para o Adriano Itapuã, é um trânsito imenso. Você vai para o Vila Barros, Taboão, é um trânsito imenso. Então, cresceu demais e as vias são praticamente as mesmas. Ô Mário, aí que tá, onde que entra, né? É muito importante não só o prefeito, né, da nossa cidade, mas é muito importante, essa é a situação que a população tem que entender. Imagina a gente lá com uma quantidade de deputados estaduais, federais, mandando emendas para nossa cidade para amplificação das vias públicas. Sim. Porque a cidade de Guarulhos, ela não consegue, o orçamento não consegue fazer tudo. Não consegue. Pode ser qualquer outro prefeito que esteja, melhor que seja, não consegue. Então, é muito importante isso, Gileno. Você que vem agora, como você é pré-candidato a deputado federal, é muito importante que um deputado federal que seja de Guarulhos, um deputado estadual que seja de Guarulhos, porque se a gente tem um problema muito sério aqui, que nem a gente está falando, sobre o trânsito da cidade, sobre a locomoção das pessoas, e está ficando cada vez pior, por quê? É que nem o Gileno falou, não vai aumentar a cidade, está aumentando a população, a cidade não vai aumentar, né? E, então isso é muito importante, que um deputado ele ajude a cidade, né? A amplificação, né, e a melhoria do trânsito, né, para o município. Então, mas você tem uma situação, olha a importância, por quê? Qual o local que você consegue mais recursos para trazer para um município tão importante igual Guarulhos? É Brasília. E o que acontece? Um exemplo, você pega Paulo Facini, viaduto Cidade de Guarulhos. Aonde que deveria sair aquele viaduto? Ele deveria ter um acesso da Dutra pro viaduto, para você sair direto na Paulo Facini, que não tem. E ele deveria ligar até a Ayrton Senna, que está ali, a distância não é tão longa do final do viaduto Cidade de Guarulhos, quando ele vai cair na Dutra ali, para ele chegar na Ayrton Senna. Iria melhorar muito aquele trecho da Dutra. E também, Herbert, você pega aqui, ó, Tiradentes com a Salgado Filho ali no centro. Ali podia ter uma passagem subterrânea. Na Paulo Facini. Não ficar aquele cruzamento em nível, porque o tempo não muda. 1 minuto são 60 segundos, não vai mudar. Não dá para você aumentar o tempo para falar que vai passar mais carro aqui, ali, tal. Você pode mudar. Quando você muda o tempo, na Tiradentes o semáforo vai ficar um tempo maior aberto.
e a Paulo Facine menor. Aí o trânsito vai ficar na Paulo Facine, ele vai aumentar lá. Então o tempo não muda. 1 minuto são 60 segundos. Então o que acontece? Se você tiver uma passagem ali subterrânea, mesmo na Tiradentes, você não vai ter aquele cruzamento, aquele semáforo para o trânsito. Então o que acontece? Hoje você vai aqui perto do shopping, Maia, o trânsito no horário do pico é imenso. Ali a Transguarulhense, lá na Maria Gebim de Moraes, que é a antiga Avenida C, ela deveria ter uma saída para ir até a Fernão Dias. Então o que acontece? Tem muita coisa. Você pega praticamente a cidade de Guarulhos, tem um viaduto ali em cima da L. Schmidt do aeroporto ali no Secap, e mais nada. É viaduto Cidade de Guarulhos para cair na Dutra, mas lugar nenhum tem. Agora que o prefeito está fazendo um lá no Secap, lá, para ligar na Dutra diretamente. E vai fazer um acesso, uma ligação lá também, na margem do Baquirivu, lá no Bom Sucesso, lá, para fazer uma ligação melhor lá, para melhorar, ver se consegue melhorar o trevo de Bom Sucesso. Que aquilo, quantos anos tá para terminar aquilo lá, e terminou e ficou a treva. É verdade. O trevo virou a treva. É verdade. Os empresários daquela região, o transporte ali naquela região, o pessoal sofre para esgotar o seu produto. E até para chegar de outros lugares, matéria-prima e tudo, é um sofrimento danado, meu. Aquilo tem que melhorar. A maior região nossa de indústrias é aquela região de transporte, logística. Infelizmente, a população sofre e muito. Então, tem que ter o dia que a população da nossa cidade entender a importância das representatividade, não só a nível estadual e principalmente a nível federal, ela vai ver que a nossa cidade tem condições de melhorar muito mais com pessoas daqui, que vai ter um olhar especial pela sua cidade. E você falou do prefeito, né, Gileno? Eu acho que ele tá fazendo bastante coisa nesse universo aí de obras, como engenheiro, né, que é o nosso prefeito, tá pensando em melhorias no trânsito, em viadutos. Ele já fez bastante coisa e tem postado bastante vídeo. E também, eu acho que política não se faz sozinho. Política é a arte de você se relacionar, né? E você tem muito isso, essas parcerias que também ajudam muito a nossa cidade. Isso é importante, a integração, não só como o deputado estadual, que é a ligação, ele vai cobrar o governo e a ligação do governo do estado com o município, com o prefeito, e a nível federal, no mandato de deputado federal, você tem que entender que você tem que ter um relacionamento bom com o governo federal, com a Câmara Federal, com o Senado, porque tem muitas coisas que você depende dele para trazer determinados recursos para a cidade. E o que acontece? Você tem que ter um relacionamento bom com o prefeito para ambas as partes entender a necessidade, o que a cidade precisa, que tem mais prioridade, para você, junto com o prefeito, você trazer o recurso e o prefeito entender que aquilo é importante para a cidade e para a população da cidade de Guarulhos e andar com os projetos. Por quê? Você não adianta você ir para Brasília sem projeto nenhum. Tem que ter projeto feito aqui na cidade de Guarulhos para poder apresentar lá, independente das emendas parlamentares que o deputado federal tem condições de mandar. Você consegue buscar outros recursos. Se você tiver uma habilidade e você tiver um relacionamento bom no governo, ir lá bater na porta dos ministérios, cobrar o governo federal, que você pode fazer isso como deputado federal, com certeza a cidade de Guarulhos vai melhorar muito mais. E é bom para todo mundo, né? Ô Mário, eu vou pegar esse gancho aí, Gileno, até porque eu percebo que você tem um alinhamento com o governo. Você tem um alinhamento com o prefeito Lucas. Eu percebo que você ajudou, no segundo turno você ajudou ele, né? Isso. E você no primeiro não. Ajudamos ele no segundo turno. No segundo turno. E eu sei que você tem um alinhamento com o governo aqui. O que você tá achando desse governo atual aí? Ô, Herbert, em toda a política que eu passei em Guarulhos diretamente, na política, eu vi vários prefeitos. Quando eu fui eleito a primeira vez, em 2004,
o Eloy Pietá foi reeleito no primeiro turno, eu era de uma outra coligação, não apoiei ele. Ele ganhou no primeiro turno com 53%. Ele saiu do mandato, eu continuei, veio o Almeida. O Almeida ficou 2 mandatos. O Almeida saiu, a gente sabe, saiu, deixa sempre no final do mandato, do segundo mandato, deixa algumas coisas. Coisa que no mandato do Eloy não teve, né? Mas ele deixou um sucessor do mesmo partido. Depois o Almeida saiu, entrou o Guti, ficou 2 mandatos também. Aí o Guti saiu, entrou o Lucas. O Guti reclamou que o Almeida deixou a prefeitura, o mandato e deixou a cidade numa situação difícil. O Guti, quando saiu, o Lucas fala que o Guti deixou a cidade numa situação complicada. Mas assim, o final de 2 mandatos, sempre vai... O outro que pegar, ele quer fazer algumas coisas diferentes e logo no começo ele tem a dificuldade, porque ainda ele trabalha com o orçamento do prefeito anterior. Agora, o Lucas, ele tem feito bastante coisa, tá correndo atrás, tem as dificuldades também, mas ele tem um lado que alguns teve e outros não. Por quê? Ele tem, do próprio partido dele, André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E isso é muito importante. Ele tem o Márcio Alvino, que é deputado federal, vice-presidente nacional do PL, que é do mesmo partido dele. Então, ele tem algumas pessoas que ele pode cobrar para encaminhar algumas coisas a nível governo do Estado e a nível federal. E tem vindo alguma coisa através do governo do Estado e do governo federal para Guarulhos, que está ajudando o município, o prefeito, o Lucas Sanches. Se ele pegou em alguma situação, quando o prefeito sai no mandato que outro assume, sempre tem alguma dificuldade, mas a gente também não pode ficar olhando no retrovisor não, filho, que isso não vai resolver o problema da população. Você tem que ir para cima, arregaçar as mangas. Ele é engenheiro, e está correndo, está trabalhando, está ouvindo a população, está levando melhoria para várias regiões da cidade. Você vê que ele já começou o viaduto lá do Secap, que vai ligar direto à Dutra. Então o que acontece? Ele está analisando algumas coisas e está... Você vê, 1 ano e pouco de mandato, 1 ano e 4 meses, hoje fez. Amanhã já começa 1º de maio, Dia do Trabalhador. Já começa o 5º mês do 2º ano de mandato dele, mas tem feito algumas coisas. Tem 2 UPA em andamento aí para inaugurar, uma no centro ali, uma no Bom Clima ali, próximo do HMU, uma lá no Pimentes, que é uma região que precisa muito. E assim, futuramente a gente quer ver até coisas melhores. Tem a propósito de fazer um hospital do lado da UPA São João, lá que já tem o terreno, que é da própria prefeitura. Então o negócio é trabalhar e olhar para frente. Se a gente ficar brigando, ele não fez, ele deixou isso, sim, deixou aquilo, não dá, você perde tempo. Verdade. Vamos olhar e vamos tentar buscar melhoria e fazer com que tem dentro do orçamento também da própria casa aqui, que é a nossa Casa Guarulhos, que ele consiga distribuir isso e fazer um mandato melhor. Legal. Ô, Juliano, eu queria que você falasse um pouco do PSDB. Esses dias eu vi uma foto sua junto com o Paulo Serra, é isso? Você estava com o Paulo Serra, né? Não sei isso. Onde você estava. Eu tive tempos atrás com o Paulo Serra, já faz tempo, desde o ano passado. Tive em Brasília com Aécio Neves, que hoje é o presidente nacional do partido, vem fazendo um trabalho muito importante a nível nacional. O Paulo Serra, nós tivemos agora também no final de semana, com sábado, no encontro estadual do PSDB lá no Juventus, na Moca. Foi um encontro muito bom, muito importante. Inclusive, tivemos a oportunidade de receber o Ciro Gomes, que é pré-candidato a governador do Ceará, está liderando as pesquisas, mas pode ter a possibilidade também de vir, se o partido assim pedir, for viável para o partido, vir até a candidato a presidente da República.
que para o partido é importante também, para o PSDB, e o Paulo Serra também. O Paulo Serra foi citado várias vezes aí, até pela mídia. Tá saindo Vem as pesquisas. vem pontuando nas pesquisas do Estado como governador. E é importante também para o PSDB do Estado de São Paulo ter uma candidatura a governador. E vamos trabalhar uma pessoa ele como presidente estadual do PSDB São Paulo, uma pessoa muito íntegra, uma pessoa que teve 2 mandatos de vereador em Santo André, uma cidade importante da região do ABC e da Grande São Paulo, foi prefeito por 2 mandatos, fez um trabalho excelente em Santo André, mudou a visão da cidade e a visão da população lá, fez muito por Santo André e teve a oportunidade de fazer o sucessor no primeiro turno, o Gilvan, que está fazendo um trabalho muito importante lá. E a mulher dele, ela é deputada estadual, Caroline Serra. Verdade. E ela teve uma votação expressiva, ela teve 198 mil votos. Vem fazer um trabalho muito importante. E olha a importância do eleitor votar num candidato da sua cidade para deputado estadual. Olha como é importante. Ela teve 154 mil votos só em Santo André. Olha que votação expressiva na cidade dela. Então, o que acontece? Isso mostra que o prefeito, na atualidade, o Paulo Serra, ele fez um trabalho muito importante em Santo André. Olha a importância que repercutiu na candidatura da mulher dele para deputado estadual. Então, isso é importante. E a importância também, o PSDB, ele estava lá embaixo. E todo mundo falando, PSDB morreu. PSDB já era. Você viu agora na reta final como cresceu o PSDB em todas as regiões do Brasil. Cresceu muito. Verdade. E trouxe muitos deputados, senadores para o partido. Tem algumas candidaturas a governador, mesmo do Ciro, Ceará. Está fazendo um trabalho importante de pré-campanha lá. Vem tendo reconhecimento dele novamente, como já teve no passado e agora no PSDB, como pré-candidato, vem liderando as pesquisas lá, vem buscando vários apoios, várias integração na pré-campanha dele, e isso é importante. Em Goiás, o Pirilo, e em outras regiões também, que vem lançando outros candidatos a governador, que vai ser muito importante para o PSDB no Brasil. Gileno, falando de campanha, que você citou essa deputada que teve votos expressivos, né, em Santo André. Na sua campanha, o que você acha que mais deu certo, assim, para você, quando você se elegeu vereador, deputado? O que você acha que mais deu certo? O que mais deu certo foi, primeiramente, na campanha de vereador. A gente ir até a população, no corpo a corpo, no tete a tete, porque principalmente para vereador é muito importante isso aí. E a gente ganhou a primeira eleição, eu consegui ganhar, depois fui reeleito o 3º mais votado da cidade, mas isso com trabalho, com garra, com determinação, ouvindo a população, a ansiedade, não prometendo coisa que a gente não podia cumprir. Ouvindo a população. E a gente não deve prometer nada para a população, a gente deve ter compromisso com a população, ouvir e cobrar o executivo para aquilo acontecer e a população ficar feliz de melhoria e a ansiedade que ela tinha aconteceu. Como deputado também, como deputado a gente pegou muitos amigos que ajudou, muitos amigos que acreditaram no trabalho da gente, e a gente sempre fez um trabalho na política com muito pouca estrutura financeira. Muito pouca. Chegamos mesmo aonde chegamos com trabalho, com as pessoas acreditar, com as pessoas que veio apoiar, acreditar no trabalho da gente, e a gente conseguiu chegar. Então, Mário, que você falou também, isso daí, você está falando, ninguém chega assim, sabe, no segundo mandato, no terceiro mandato. Ninguém vira deputado estadual. Eu presidenciei o Gileno, aliás, enquanto eu era chefe de gabinete, até amigo dele, tem um problema com ele. Ele anda tanto na cidade e a gente tem compromisso. Então a gente, como deputado estadual, imagina como deputado estadual,
tinha uma agenda de 15 compromissos no dia. E para ele fazer cumprir esses 15? Ele vai lá e ele escuta e ele conversa. Eu falo, Gileno, a gente tinha que ir, tinha que andar. Então eu vi de perto isso daí, né? Essa agenda dele extensa é muito grande e às vezes não almoçava. A gente não tomava café, a gente não jantava. A gente parava tipo meia-noite para comer um lanche, para fazer alguma coisa, embora para casa e acordava no outro dia, 6 horas da manhã e vamos correr de novo. Só que assim, eu acredito que agora, esse momento, com toda a bagagem política que você tem, tudo que eu acredito que você fez pelos outros municípios, não só por Guarulhos, você tem uma missão um pouco mais difícil. Porque para deputado federal hoje, lógico que eu acredito que você tem muito relacionamento em outros municípios e conhece muita gente. Eu acredito que também em Guarulhos a concorrência é menor para deputado federal, né? É muito maior para deputado estadual, você sabe disso. E qual que é o corte hoje para deputado federal, hoje no PSDB? O que estima? Quantos votos que você pode estar dentro? Qual que é as estratégias que você vê? Ô, Herbert, isso aí vai depender do quadro dentro da legenda. O PSDB hoje ele é federado com Cidadania, que na campanha vira um partido só para disputa. Tem as duas legendas, mas da soma vira um partido só. Isso vai ser muito importante porque, vamos supor, para federal, se o Paulo Serra não vir candidato a governador, ele vem candidato a federal. O Alex Manente é deputado federal. Ele já teve 198 mil votos. É do Cidadania. É do Cidadania, que vai somar os votos tudo como se fosse uma legenda só. E o que acontece? Isso vai ajudar muito. E tem vários outros pré-candidatos dentro da federação que vai ajudar muito. Quantos deputados vai fazer a federação? PSDB Cidadania. Eles estão numa previsão de fazer, vou ser sério para você, não é muita coisa, fazer 3 deputados. Fazer 3 deputados na soma total. Você fazer 3 deputados, o quociente eleitoral cheio, você vai a 1 milhão de votos. Só que o que acontece? Por que você fala assim? Qual que vai ser o corte? Um exemplo, se ele fizer, 3 deputados federais, um pode ter 200, o outro 300. O terceiro vai fazer, depois dos dois, o terceiro que tiver mais votos vai entrar. Ele pode ter 70 mil votos, 50. Agora, se o terceiro for na sobra, ele tem que ter 70 mil votos. O mínimo é 70 mil. Porque daí tem que ter 20%. Então, tem uma importância também que todo mundo pergunta isso para mim, acho que pergunta para você, é bom você deixar isso daqui gravado e registrado. A importância, por exemplo, do governador do partido dele, que é o Paulo Serra, está se candidatando a governador, né? A gente não sabe se ele vai continuar. Com a importância de ele vir governador, ele dá uma sustentabilidade para os candidatos a deputados federais e estaduais do estado. É o caso do Haddad. Ele não tem menos que 30%, 40% no começo de campanha. Esses 30%, ele eleva uma quantidade de deputados muito alta para a Assembleia e para o Distrito Federal. Então, assim, eu acho, minha opinião, que é muito importante você deixar registrado essa importância, por exemplo, do Paulo Serra, que é o presidente do PSDB, ele vir para governador, porque ontem mesmo eu vi uma pesquisa, ele estava pontuando bem, né? O quanto que isso é importante para você que vem para deputado federal. Não resta dúvida. Ele saindo candidato a governador é muito mais importante para a legenda do partido, porque ele acaba trazendo voto também para o partido, influencia isso aí. E não só isso, voto de legenda, que é muito importante também. Às vezes o eleitor ele vota no governador, eu vou votar no Paulo Serra. Mas para deputado, eu vou votar na legenda, vou votar no 45. Tanto para estadual como para federal, e isso é importante, porque ele vota dentro da legenda, aquele voto vale dentro do partido. Se ele vir para eleger tanto deputados estaduais, quanto para eleger também, ele soma para eleger deputados federais. Isso é importante. Se ele vir para governador, pode subir bem o número, então, disso daí. Não resta dúvida. Dos deputados estaduais eleitos e dos deputados federais. Porque o PSDB ele tem muita força na legenda. Tem.
No 45 ainda tem muita força na legenda, principalmente no estado de São Paulo. A legenda 45 do PSDB é uma legenda muito forte, viu? É uma legenda muito conhecida. Então, o que acontece? Acaba tendo uma votação expressiva de voto de legenda, principalmente ele saindo candidato a governador. Gileno, eu queria que você falasse também um pouco da pessoa Gileno. A gente estava conversando aqui, né? Aquele dia que você veio, que a gente bateu um papo, de como que surgiu a ideia de você ser vereador. Eu gostei muito dessa história. Gostou muito dessa história? Gostei. Na realidade, eu comerciante. Natimóteo Penteado, minha família conhecida, sempre do comércio. E o pessoal, antes de eu sair candidato, ou de eu pensar de apoiar alguém numa política, parece que já tinha um imã. Por quê? A população ia bater na porta de casa, o Gileno, você pode levar meu filho no hospital? Gileno ia. Minha mulher tá para ganhar neném, nós não tem carro. Gileno ia. Uma família passando necessidade, procurava o Gileno. Tinha gente que ia na agência de carro na Natimóteo Penteado me procurar para pedir ajuda. E eu sempre ajudei. Sempre que eu pude fazer, eu sempre fiz. E isso veio surgindo. E minha família, como era muito conhecida, meu pai, todos políticos, ia lá no comércio procurar no período da eleição, na época Nefitales, na época Professor Dias, finado Rafael Rodrigues Filho, ia lá, no caso do meu pai, devagarzinho. Aí em 96 eu comecei a me envolver para ajudar as candidaturas. Vou começar a ajudar. E acabei me envolvendo. 96, 98, o Humberto Ramalho, ele era da coligação do Nefitales. Humberto Ramalho. E ele foi vereador. E aí em 98 ele saiu candidato a deputado. E o escritório dele era em frente à loja, ali perto da feira de domingo, no Picanço. E aí eu fui, devagarzinho, ajudando e tal. E aí em 99 eu filiei num partido. Que partido que era? Eu filiei no PRP. No PRP. Isso. Filiei no PRP em 99 e foi quando eu acabei ajudando o Milton. Porque o Milton, ele já estava na política, já tinha saído candidato e ele trabalhava com financiamento bancário para as lojas de automóveis. E aí na época eu acabei ajudando ele. Não saí candidato em 2000, acabei ajudando ele e tudo. Só que o pessoal falava assim, Gileno, você está ajudando um candidato, quem tem que sair candidato é você. Sim. E devagarzinho eu falei, não, calma, vou ajudar agora, vou conhecer dentro do partido. Eu largava o serviço, largava tudo que eu estava fazendo para ir nas reuniões de partido, para ir fazer campanha para os outros. Eu falei, para mim eu tenho que trabalhar também. E aí quando foi em 30 de novembro de 2003, eu larguei tudo para sair candidato em 2004. Aí meu irmão ainda falou assim para mim, mas agora a eleição só o ano que vem. E a Stephanie tinha acabado de nascer. Dia 15 de novembro a Stephanie nasceu. E a Sandra tinha as lojas no centro de Guarulhos. E com 12 dias que a Stephanie nasceu, a Sandra já estava dentro das lojas. Só que para ela ir buscar mercadoria, que confeccionava, vendia, buscar mercadoria no Brás, tecido, levar para costureira, para casear, para fazer modelagem. Eu falei, eu vou sair agora e vou ajudar a Sandra agora no final do ano. E depois, logo no começo do ano, eu já vou montar um escritório lá no Jardim Moreira e já vou começar a trabalhar. Em fevereiro de 2014, eu montei o escritório lá. Já comecei a trabalhar, atender o pessoal e tudo. E acabei saindo, buscando os amigos para somar e fortalecer. Na época a gente tinha sempre teve muita amizade, porque além de eu trabalhar com automóveis, mas eu sempre gostei do esporte, do social, e eu sempre estava presente na nossa região e em outras regiões. E aí acabei saindo candidato em 2004, com apoio dos amigos, tudo, a gente fortaleceu e ganhei na primeira eleição. Mari, tinha um adesivinho que a gente fazia, era muito engraçado, né? Era um adesivo, eu tenho o design desse adesivo até hoje, né? Ele era escrito assim, tipo, que nem tá aqui assim, sou Gileno, e embaixo tá escrito, e você? Que era muito, ninguém tinha muito essas coisas, mas era muito adesivinho. Ele ficava mandando fazer adesivinho. E naquela época não tinha adesivo perfurado. Não tinha. Então tinha, eu não lembro, o PRP era 44?
Que número Era. que era? Então era 44, acho que 999. Então, mas eu não saí candidato pelo PRP. Você saiu pelo eu, Prona. eu fui Pelo Prona. filiado em 99, fiquei um tempo. Em 2002 eu ajudei o Paulo Sérgio, deputado pelo Prona. É verdade. E você saiu acabei pelo Prona. indo pro Prona. O Prona que E eu número saí que era? 56, Não era 56999? 999. E não tinha adesivo perfurado. Então o adesivo era de recorte. Meu, era complicadíssimo, mas é o que tinha. Então ficava assim, né? Gileno, né? O número do partido. E esse número, ele levou os 3 mandatos, mais o deputado, e ganhou com 999. E a pergunta é, vai ser 45... 99, porque agora deputado federal são 4 números, né? Provavelmente vai ser esse número, né? 45, Assim, ainda 99. não tem, né? Porque a gente tem que esperar Sim. as convenções, né? Isso. Você passou por vários desafios e é o primeiro desafio seu para deputado federal, que eu te conheço. Porque você teve outras oportunidades. Aliás, você foi convidado para vários partidos para sair como deputado estadual e como deputado federal. Foi vários partidos. Inclusive agora mesmo, do ano passado para cá, o Herbert, vários partidos me convidou, mas assim, como eu já estava no partido, você também ficar pulando de galho em galho, mudando de partido, você sabe que eu perdi a eleição, a reeleição de deputado, assim, no último momento por mudar de partido, né? Porque senão eu tava... Você tinha estava sido, eleito. Você estava tinha eleito. sido reeleito, né? Porque o Gileno, Tranquilo, só né? para o seu conhecimento, ele era deputado pelo atual hoje, que era o PSL. Aí veio que o Bolsonaro ganhou e ele estava no PSL. Ele era o único deputado. Isso. Ele era o único deputado do PSL em São Paulo. E aí veio aquela avalanche, eu não sei quantos deputados que ele fizeram. Se ele tivesse ficado lá, ele estava muito bem eleito. Só que assim, tem problemas partidários, né? E eu estava junto com você. E nessa troca de partido, teve um problema assim que não alcançou a votação necessária, né? Mas se ele tivesse não só no PSL, e talvez em outros partidos, ele estaria eleito. A dúvida que não quer calar. Tava com o número 9 no meio ou não? Porque o número 9 te dá sorte. Todas as campanhas que eu saí, a centena era 999. Ó a numerologia aí, Gileno. Todas. Até que, então, tem uma situação também, Mário, porque a Sandra, no mandato de vereadora, ela saiu com o número dele. E os 2 mandatos ela ganhou. Ela ganhou 2 mandatos com o número 999. Isso. Numerologia. Então, acredito que você venha com 4599. Isso aí, tudo eu sei que depende do partido. Existe, né, as suas combinações também. Mas acho que é uma dica, é uma deixa que eu tô te dando. Acompanhe esse número que te dá sorte. A gente vai cobrar esse número aí, vamos aguardar, né? E as convenções aí para ver se libera esse número pra gente continuar com 99. Ô Mari, eu quero deixar um depoimento aqui pro Gileno. Eu quero deixar gravado, eu fiz questão de estar aqui, porque além de ele amigo, muito amigo, eu ter trabalhado com ele na política, junto, né? Aliás, foi uma coisa assim, maravilhosa que aconteceu comigo, foi uma vitória muito importante para mim, pessoal, né? E naquele momento, a gente estava vindo de uma situação, eu tinha vindo da morte da minha mãe. Porque foi em 2014 que a gente fez uma batalha imensa. Olha que coisa engraçada. Em 2014, eu estava muito triste, estava muito para baixo. E por eu ter encabeçado a campanha dele, estar na frente de uma situação, aquilo ali me encheu de trabalho. Então não tinha muito tempo para pensar em muitas coisas, né? Acho que depois eu tive alguns problemas meus pessoais, né? Da perca da minha mãe. Mas eu quero deixar uma coisa aqui, clara, que quando minha mãe faleceu, o primeiro cara a chegar foi esse cara. Eu liguei para ele, liguei para algumas pessoas, aliás, nem sei se eu liguei para ele. Acho que alguém ligou para ele e falou, Herbert está com algum problema lá, a mãe dele faleceu. E ele acompanhou comigo essa questão da minha mãe. E ele foi o primeiro cara a chegar. E eu lembro disso exatamente, como se fosse hoje. Ele, imagina, quantos relógios já foi? Quantos inteiros não foi? Muito, Mariana. Foi muito. Então, assim, ele chegou, ele estava muito consciente com um amigo, mas sabia o que ia fazer. O que aconteceu? Quando morre dentro de casa, tem uns... Burocracia, né? Ele botou eu no carro dele. E falou, vamos resolver.
Eu lembro que ele foi pra cá, foi resolvendo. E eu voltei pra casa, já tava tudo certo. Já estavam levando o corpo da minha mãe. Então, assim, eu não esqueço isso, meu amigo. Isso daí eu tenho uma gratidão infinita por você, porque não é pelo sol que você fez, é por você estar lá. Foi assim, um porto seguro pra mim, eu entender que você não deixou desamparado. E no ano seguinte, eu falei, eu tenho que devolver pra ele de alguma forma. E eu devolvi com o meu esforço físico, como minhas ideias. E aí eu lembro de uma coisa muito legal, que eu inventei um boneco. Foi. Um bonequinho. Foi. Porque assim, a gente não tinha tantas condições financeiras como outros deputados, né? E eu dentro da Japa ajudava, a gente ajudava, todo mundo ajudava, tinha material sim. Só que tinha que ter uma coisa diferente. O que eu fiz? Eu peguei, tirei uma foto dele e fiz uma caricatura. Comecei a desenhar uma caricatura, né? E ele tem um costume de andar com um radinho do lado na campanha, que é o jingle dele. Você pode fazer isso. Então ele pega um rádio portátil e coloca e fica com aquele radinho. Aliás, aquilo lá às vezes fica até chato. Ô, Juliano, desliga esse rádio, a gente tá conversando. E o que eu fiz? Eu fiz esse boneco, né? Fiz o boneco dele, um boneco tinha mais ou menos 1,5 m, e começamos a colocar esse boneco com uma plaquinha, com um radinho do lado, e com uma plaquinha, mais saúde, Como se mais fosse educação. um cavalete, sabe? Ah, Mas assim, sei. um boneco. Mas era um boneco com recorte. Com recorte, mas não era boneco inflável. Tá. Era um boneco de madeira colado um adesivo do boneco. Legal. Que era Um totem, né? O que Isso. aconteceu isso daí? A quantidade de máquinas que tinha, não dava conta de fazer. A pessoa Pegou. não pegava o boneco e levava pra Levava casa. embora. As crianças Mas da era escola caro. ia no escritório para pedir o bonequinho para levar para casa. Mas era caro. É aquele verdade. boneco. Era caro aquele boneco. E... É o Gileninho. Não, e aquilo ali foi até os caras fazerem igual, aí a gente avançou a campanha. Aquilo ali foi uma estratégia de marketing político que eu tive com ele. Sempre eu gostei de fazer isso, né? Tanto que quanto os wind banners, né? Os perfurados, né? Eu falo pra você porque ninguém acreditava nos wind banners. Eu fui pra Brasília, busquei recurso, busquei conhecimento e hoje é o que é aí, né? Todo mundo querendo copiar a Japa, mas o sol nasce pra todo mundo. Acho que a gente não dá nem conta de fazer nem Guarulhos. É né? verdade. Nem São Paulo. Você pega 15, 20 deputados e já enche nossa produção, né? Mas eu lembro do boneco. E esse boneco, e as pessoas ficavam pegando o boneco, e o boneco era difícil fazer e era caro. E assim, mas foi um diferencial da nossa campanha. E eu lembro, eu tenho esse vídeo marcado até hoje, quando a gente ganhou. Então era um escritório muito bacana que eu tinha lá na Renato Maia. Eu falei, vamos apurar os votos lá. Esse dia foi um dia mais emocionante da minha vida. Porque a gente estava em 13º. E você vai acompanhando, você já acompanhou? Você vai acompanhando, a pessoa ia aparecer uma bolinha verde. Quando você tá eleito, né? E a gente tava em 13º. E sai ligando pra todo mundo, E já tinha passado de 90%. Eu falei, todo mundo, mas tinha muita gente lá. E aí, Herbert, como que vai ser? Eu falei, não sei, espera aí que eu vou fazer e sair fazendo uma ligação para algumas pessoas, né? Até informação, acredito que não abriu a 393. O que é a 393? É a região dele. É a região dele, que é a região do Moreira, a região do Continental. E quando começou a abrir essa região, a gente, tipo assim, foi um sofrimento tão grande que a gente passou assim para 12º. Aí quando virava, o computador travava, ou não sei o que, travava. Mas foi coisa de horas. E eu lembro que a gente chegou em quarto. Olha só. A gente chegou em quarto. A gente precisava chegar em segundo. Que não fazia mais. Não fazia o terceiro candidato. E eu lembro, eu tenho essa gravação. Ele entrou dentro da minha sala, mas tava um monte de gente. Ele entrou. O que você acha? Eu falei, ganha uma campanha. Ele falou, Herbert, ganha uma campanha. Quando virou essa bolinha, virou uma bolinha verde, aí os caras quase destruíram o meu escritório. Foi uma emoção, a maior emoção da minha vida que eu tive. Eu tive uma emoção assim de ter te entregado o que você fez por mim. Então assim, e depois a gente continuou, fizemos coisas boas como políticos, mas ninguém acreditava na gente. Isso que eu quero te falar, Gilene. Ninguém acreditava, eram poucas pessoas que acreditavam na gente, pessoas mesmo que são engajadas na cidade. E era o governo do PT, não sei se você lembra. Eles lançaram 2 candidatos a estadual, pô. 2. Ganhou os 2. Ganhou os 2, mas imagina a gente concorrendo com eles. Só que tinha um bom relacionamento também, né? E ninguém acreditava nele.
E quando ele ficou com aquela bolinha verde lá, eu lembro que no outro dia a gente foi almoçar na churrascaria. Falei, Gileno, vamos almoçar, cara, relaxar. Eu lembro que entrou na churrascaria, tinha umas pessoas, a gente foi aplaudido. Olha. As pessoas veio cumprimentar ele, cumprimentar eu. Deu vontade de pegar assim na mão e falar, agora que você veio pegar na minha mão, né? Você nem acreditou na gente, mas tudo bem, né? Vida que segue. Isso daí é mérito, meu irmão. Isso daí é mérito pra você. Você mereceu isso. E eu vou falar pra você, vou torcer demais pra você. Se você precisar de mim, eu sou uma pessoa, graças a Deus, bem relacionado na área política de Guarulhos, mas eu tenho um vínculo muito grande com você, de amizade, e eu não abandono meus amigos, não. Né? Eu e a Japa, o grupo da Japa, pelo menos eu sou um cara que eu me dedico. O que você precisar de mim, o que você precisar da Japa para essas eleições, sempre eu vou estar do seu lado e eu vou torcer demais. Imagina aparecer a bolinha verde. Nossa, vamos trabalhar, né, Herbert? Verdade, Só com o trabalho que a gente vai chegar, mas eu agradeço por tudo aí que nós tivemos junto e vamos continuar, se Deus quiser, independente de qualquer resultado que tenha, a gente está preparado para tudo, a gente tem que estar preparado para tudo na vida e para política também. Então, o que acontece? Eu estou preparado, vou trabalhar, mesmo trabalhando, hoje a gente está com um relacionamento bom dentro do partido lá, com Paulo Serco, toda a executiva do partido, vamos trabalhar, vamos para frente aí, vamos fortalecer junto com o partido aí e, se Deus quiser, se ele achar que a gente tem que chegar lá para representar a população, que ninguém chegue em lugar nenhum se ele não quiser. Verdade. Gileno, a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo e a gente tem um quadro ping-pong que a gente faz com todos os convidados. Então eu vou falar algumas palavras e são perguntas rápidas que você tem que responder com uma palavra, tá? Então vamos lá. Um medo. Medo do quê? A gente não pode ter medo de nada nessa vida. Boa. Uma meta. Meta é alcançar a vitória para poder representar a população, principalmente da cidade de Guarulhos e toda a região. Um erro. Erro. Errar é humano. Mas vamos procurar acertar. Um orgulho. Orgulho de ter uma família, graças a Deus, uma esposa, Matheus, a Stephanie, o Matheus faz aniversário amanhã, no Dia do Trabalhador, 1º de maio, 28 anos. E pra gente é um orgulho ter uma família que está junto com a gente, lado a lado, minha família toda. Não só a família que eu constituí hoje, eu, a Sandra, o filho, Stephanie, o Matheus, a Stephanie que se formou em jornalismo, mas toda a minha família, meu pai que é vivo, tive esses dias a oportunidade de estar lá com ele lá em Extrema. Hoje minha mãe também perdi ali em 2007, mas graças a Deus ela representou muito e Deus sabe de tudo. Meu irmão, minhas irmãs, 5 irmãs, tá bom, vamos embora. E por último, uma palavra que define a sua trajetória. Define a trajetória, primeiramente eu sempre falo que Deus, porque sem ele a gente não chega em lugar nenhum. Com E certeza. agradecer também toda a população de todas as regiões que depositaram um voto de confiança e fui eleito várias vezes por a população acreditar na gente, no trabalho, e isso eu fico muito feliz e tenho muito orgulho. Herbert, quer falar mais alguma coisa? Agradecer, Gileno. Você é meu amigo, cara. Eu tenho você como meu amigo. Já tô te convidando a próxima vez. Porque não dá, é muita conversa que a gente tem. A sua história é muito longa se falar, né? Essa dedicação para a população, né? Agradecer você em nome da população de Guarulhos, porque eu sei o que você fez. Eu sei muito que você fez por muita gente que você não podia fazer e você fez, né? Agradecer você como meu amigo, boa sorte para você, para sua família. E você está convidado a próxima vez aqui e outras vezes. A casa está aberta para você. A gente chamou aqui que eu acho que vai dar muita sorte pra gente, né? Obrigado. Então você pode contar comigo, com o Pod Japa, com a Mari, né, Mari? Com certeza. E tamo junto, meu irmão, pra sempre. Eu agradeço, primeiramente, Mary, Herbert, e fico feliz a sua trajetória. E está aqui no Pod Japa, aqui, ó. Eu fico muito feliz, ó. O nome aqui nessa tela, a produção aí, obrigado. Todos os funcionários aí que sempre a gente acaba fazendo uma amizade também, né? Todo mundo, Sim. Eu conheço, assim, de 2000
De 99, 2000 pra cá, 2000 eu pra cá. sei sua trajetória, por onde você passou, o que você fez pra chegar onde você chegou hoje, mas você é merecedor. Obrigado, Todos os seus obrigado. funcionários aí tá de parabéns aí, a equipe organizada, a equipe que para conduzir todo esse trabalho aí, toda essa estrutura que tá hoje a Japa, mano, parabéns, você é merecedor. Que Deus continue abençoando você sempre e todos aqueles que estão ao seu lado aí como funcionário, como amigo e família. Obrigado de coração. Muito obrigada, Gileno, pela sua presença aqui, por compartilhar conosco suas experiências. E assim, não é só Gileno. Quando o Gileno chega na Japa, não é só Gileno. A gente canta a musiquinha. É. A gente não fala simplesmente Gileno, né? Pega, É a né, musiquinha, ela marca. Gilenono. E vem aí mais uma campanha que nós vamos acompanhar de perto. Quero agradecer ao Leonardo aí pela produção, pela técnica. E você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Acesse as nossas redes sociais e acompanhe aí os cortes desse programa. Compartilhe aí com muita gente e acompanhe aí os próximos episódios. Muito obrigada, Gileno. Muito obrigada, Herbert. E até o próximo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Gileno. Valeu, É isso Marcos. aí, o trabalho não para.